este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Estavam reunidos com ele após ele haver ressuscitado. E eles estavam alegres, felizes, porque eles estavam na presença de Jesus. Na época deles, Jerusalém, Israel, eles estavam sendo controlados pelos romanos. Roma controlava tudo. E eles sonhavam com a independência do país deles. Então, a pergunta foi feita dessa maneira: seria agora, após a ressurreição do Senhor Jesus, que os romanos iriam ser derrotados e Israel iria se tornar novamente uma nação independente? Essa era a preocupação deles. E quando eles fizeram essa pergunta para o Senhor Jesus, a resposta dele foi a seguinte: olha, não vos compete saber épocas ou datas que Deus reservou para ele tomar as decisões. Em outras palavras, traduzindo aqui para nós, o Senhor Jesus disse: isso é algo que vocês não devem se preocupar, mas vocês devem se preocupar em receber o Espírito Santo, porque vocês irão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, essa passagem nos revela, nos mostra, Deus ele fala ao nosso coração a respeito das preocupações. É muito difícil nós não ficarmos preocupados com as coisas. Logo de manhã, quando nós acordamos, nós já começamos a nos preocupar com muitas coisas. Coisas do dia, coisas do passado, coisas do futuro. Então, o nosso coração se enche de preocupações. Mas a maioria das nossas preocupações são preocupações que não têm sentido. Nós nos preocupamos com coisas que não vale a pena nós ficarmos preocupados. Foi isso que o Senhor Jesus disse para eles. O Senhor Jesus disse para os discípulos: olha, vocês estão preocupados com política, vocês estão preocupados com os romanos, vocês estão preocupados com a independência, mas o principal que vocês devem se preocupar é em receber o Espírito Santo. Porque se vocês receberem o Espírito Santo, vocês irão receber poder. Então, a mesma coisa se passa com a nossa vida. Muitas pessoas, elas ficam preocupadas com coisas que não têm sentido. Você tem as suas preocupações, mas você deve focar a sua preocupação, o seu pensamento, naquilo que é o principal, naquilo que é o essencial. Então, vamos aqui pensar. Às vezes, você fica preocupado com o que as pessoas pensam de você. Isso é uma preocupação boa? Não. Não importa o que as pessoas pensam de você. Se elas gostam de você, se elas não gostam de você, se elas
gostam da sua aparência, se elas não gostam da sua aparência, o problema é delas. Você não tem que ficar preocupado com isso. Você tem que se preocupar em ser uma pessoa honesta, em ser uma pessoa verdadeira, em ter uma consciência tranquila, uma consciência limpa. Agora, se as pessoas gostam de você, se as pessoas não gostam de você, o problema é delas. Às vezes você fica preocupado em receber reconhecimento. Você quer que as pessoas reconheçam as coisas boas que você faz para elas. E você fica preocupado porque elas não reconhecem. O filho não reconhece, o marido não reconhece, o patrão não reconhece, os amigos não reconhecem. E você fica preocupado com isso. Isso é besteira. Eles não vão reconhecer. Essa é uma preocupação que não vale a pena. Existem pessoas que às vezes elas ficam tão preocupadas, mas tão preocupadas em cuidar dos outros, em fazer as coisas para os outros, que elas acabam se esquecendo de cuidar delas mesmas. Existem pessoas que elas ficam doentes de tanto se preocupar com os outros. E elas não se cuidam nelas mesmas. Elas não se preocupam com a saúde delas, com o bem-estar delas. Então, o que acontece? Se você se preocupa demais com a sua família, mas você não cuida de você, o que vai acontecer? Você vai ficar doente, você vai ficar nervoso, nervosa, você vai ficar com problemas e é aí que você não vai poder se preocupar com eles, cuidar deles, porque você vai estar mal. Mas as pessoas, elas se preocupam demais em ajudar os outros e esquecem de cuidar delas, da saúde delas, do bem-estar delas e principalmente da vida espiritual. Você vê que o Senhor Jesus, ele disse certa vez para nós não andarmos preocupados com o que nós vamos comer, beber, vestir, mas que nós devemos principalmente nos preocupar em buscar a presença de Deus, buscar o reino de Deus. Às vezes a pessoa, ela fica ansiosa, ela fica angustiada, ela fica preocupada porque ela quer o marido dela dentro da igreja, ela quer o filho dela dentro da igreja, ela fica tão preocupada, tão ansiosa que ela se esquece de buscar o Espírito Santo, ela se esquece de buscar a libertação dela. Então isso é errado. Veja quais são as suas preocupações, com o que você tem se preocupado, você tem andado muito preocupada. Pode ter certeza, você está ouvindo essa palavra agora porque você tem andado preocupado, porque você tem andado muito preocupada, você tem andado muito ansioso, você tem andado muito ansiosa e isso está fazendo mal para você. Aí você diz, mas então, pastor, o que é que eu devo me preocupar? Você deve se preocupar com aquilo que Jesus falou para os discípulos dele. O que Jesus disse? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa tem que ser a sua preocupação. Se você começar a se preocupar mais com a parte espiritual, se preocupar mais com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo, você vai ver que todo o resto vai se acertar na sua vida. Você anda muito preocupada com o seu marido. Você anda muito preocupada com o seu filho. Você anda muito preocupado com a sua vida sentimental. Você anda muito preocupado em sair do aluguel. Você anda muito preocupado em pagar essas dívidas. Você já não está nem dormindo por causa delas. Calma. Busca o Senhor Jesus. Busca a Deus em primeiro lugar. Comece a orar, a buscar o Senhor Jesus, a falar com Ele. Coisa que às vezes você não está fazendo, porque você anda tão preocupado. Você anda tão preocupada com as coisas. Isso até nos faz lembrar de uma passagem onde Jesus, ele estava na casa de Lázaro. E lá tinha bastante gente. A Bíblia diz que Lázaro tinha duas irmãs. Uma se chamava Marta
e a outra se chamava Maria. Quando Jesus estava ali dentro da casa, ensinando, praticando lá os seus ensinamentos, passando para as pessoas a palavra de Deus, uma das irmãs, chamada Maria, estava sentada no chão, de joelhos, ouvindo os ensinamentos do Senhor Jesus. E a outra irmã, Marta, ela estava na cozinha, preparando a comida, porque Jesus estava lá, porque tinha pessoas lá. Aí, Marta, ela saiu da cozinha e interrompeu o Senhor Jesus. Ela interrompeu, e você sabe que quando uma pessoa está falando e você interrompe ela, isso é falta de educação, não é verdade? Então mas ela estava tão lá preocupada com a cozinha que ela foi lá e esqueceu da educação. E ela disse para o Senhor Jesus: Senhor, eu estou muito atarefada, eu estou precisando de ajuda, ordena para minha irmã, essa preguiçosa que está aos seus pés, e ali me ajudar. Foi o que ela disse. Aí Jesus olhou para ela, parou de falar, porque foi interrompido, olhou para ela e falou assim: Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas, mas uma coisa só é a principal. A sua irmã, a Maria, ela escolheu a boa parte, e isso não será tirado dela. Então veja que Jesus chamou a atenção de Marta, porque Marta também deveria estar ali, ouvindo os ensinamentos do Senhor Jesus, mas estava muito atarefada, estava muito preocupada com a cozinha, com a louça, com a comida. E a irmã dela estava fazendo o que era certo. Ela estava preocupada, em primeiro lugar, em buscar o Senhor Jesus. Então, essa é a situação de muita gente. Ela fica preocupada com a louça, com a cozinha, com o filho, com a casa, com o trabalho, e não vem na igreja. E cada vez a vida dela está mais enrolada. Cada vez, quanto mais você se preocupa com as coisas, mais a sua vida fica enrolada, menos tempo você tem, e você não vem buscar Jesus, e aí vai enrolando a situação, ela vai enrolando, ela vai piorando, ela vai cada vez se tornando mais emaranhada. Então, veja quais são as suas preocupações. Se preocupe em buscar o Senhor Jesus. E o resto, Deus irá colocar a mão, o resto será resolvido. Se você está sofrendo, nada tem dado certo em sua vida, visite a Igreja Neopentecostal Santuário da Fé.